Olá, senhores! Vamos lá com mais uma questãozinha, essa da FUVEST. Fala o seguinte, ó. Um corpo de massa M é solto no ponto A. Então, se ele é solto, olha só que bacana. Você já sabe que ele não tem velocidade, que ele só tem altura em relação ao referencial, e, portanto, a gente pode falar que tem energia potencial gravitacional. De uma superfície, desliza sem atrito até atingir o ponto B. A partir desse ponto, ponto B, o corpo desloca-se numa superfície horizontal com atrito até parar a 5 metros de B. Sendo M medido em quilogramas e H em metros, ou seja, tudo no sistema internacional, o valor da força de atrito F, suposta constante, enquanto o corpo se movimenta, vale em newtons. Então, olha só que bacana, meninos. Nesse primeiro trecho que eu vou colocar em azul, nós vamos poder falar que o nosso sistema é conservativo. Nesse sistema conservativo, a energia total do sistema, também chamada de energia mecânica, ela se conserva. Eu não estou falando que a cinética se conserva ou que a potencial gravitacional se conserva. A mecânica é a soma de todas elas. A soma delas, ou seja, total, se conserva. Gravitacional e elástica, obviamente, sofrem variações porque uma se transforma na outra, certo? Porém, no segundo trecho que eu vou colocar em vermelho, existe um atrito agindo aqui. E esse atrito vai dissipar energia, ele vai realizar um trabalho. Essa força do atrito agindo durante um certo deslocamento vai realizar um trabalho que nós vamos chamar de trabalho da força de atrito. É a força F vezes o deslocamento, certo? Ele quer saber o valor dessa força F em newtons, né? No Sistema Internacional de Unidades, e considera a gravidade valendo 10 metros por segundo a cada segundo. Então, olha que bacana. Nós vamos poder falar que lá no alto, no ponto a energia mecânica é apenas a potencial gravitacional no ponto A. Quando o corpo chegar no ponto B, nós vamos poder falar que a energia mecânica no ponto B, ele perdeu a altura, né? Então agora ele está na menor altura possível, a gravitacional é zero, porém ele vai ter velocidade, ele tem energia cinética. E agora que ele poderia manter essa energia cinética constante, ele não consegue em função do atrito. E aí a gente chega aqui no ponto C, ele não tem mais altura em relação ao solo, ele não tem velocidade, portanto ele não tem energia potencial gravitacional nem cinética. A mecânica vale zero. Ah, pera lá. No sistema conservativo, eu vou poder falar que toda a energia potencial gravitacional do corpo se transformou em energia cinética. E, por fim, essa energia cinética foi toda gasta em função do atrito até o corpo parar. Então, a gente vai poder afirmar que essa energia cinética se transformou toda em trabalho da força de atrito, ou seja, se foi transformada em calor ou barulho, ou as duas coisas, né? Então, a partir daí, nós vamos poder falar o seguinte, que o trabalho da força de atrito, obviamente em módulo, tá? Ele vai ter a mesma intensidade que a energia mecânica lá no ponto A, ou seja, que a energia potencial gravitacional lá do ponto A. O trabalho da força de atrito seria a força de atrito vezes o deslocamento, que é igual a energia potencial gravitacional no ponto A, que é mg, a altura hzinho. Colocando os valores que nós temos, ó, vai ficar F vezes a distância que a força de atrito atua, que é de 5 metros. Tudo isso é igual a massa vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura h. O 5 passa dividindo o 10, 10 por 5, a gente chega que essa força em newtons vale 2 vezes m vezes o hzinho para nós. O que dá para nós como correta alternativa C, né? Então, é muito simples. É a conservação de energia no primeiro trecho e a não conservação, o sistema não conservativo no segundo trecho. Tudo que eu tinha no primeiro trecho, que, peão, eu não poderia usar a cinética de B? Poderia, mas nós não temos informações, né? Eu não sei como, ele não chamou nada da velocidade no ponto B. Eu não tenho dados do ponto B, por isso que eu usei o ponto A como referência. Tanto é que nas alternativas estão em função da massa e da altura H. Toda a energia que tinha na parte azul foi gasta em atrito na parte vermelha. Fechou, meninos? Se você curtiu, se inscreve no canal aí e dá um like. Um grande abraço a todos. Até mais.